Olá, fabulosos! Tudo bom? Hoje estou aqui com o cantor Edson Cordeiro, considerado pela imprensa europeia a oitava maravilha do mundo. Olá, Edson, tudo bom? Oi, meu amor da minha vida, que bom te rever depois de tanto tempo. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu, quero agradecer aqui mais uma vez por a gente estar abrindo aqui, está começando o meu canal com uma entrevista com você. Para mim está sendo muito importante, está sendo muito legal. Afinal de contas, você faz parte da minha história, as suas músicas fazem parte da minha vida e com certeza a minha história caminha, né, com pessoas que eu conheci, que gostavam de ouvir você também, enfim, histórias dos seus shows. Para mim está sendo uma honra. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Bom, me conta como tá aí na Alemanha nesse processo, infelizmente, nessa pandemia que estamos agora todos nós dentro de casa. Ontem eu deveria estar voltando do Brasil para a Alemanha, né? Porque eu teria uma turnê pelo Brasil. Eu tive que cancelar tudo, né? Certo. Então, quer dizer, eu era para estar já no Brasil e ter feito todos os meus shows. A gente pensa no que a gente poderia ter feito, deveria ter feito e foi tudo cancelado, né? Já tinha uma turnê, vários shows pelo Rio e aqui na Alemanha também foi tudo cancelado, tudo. E agora aqui a Alemanha reagiu, antes, não antes, mas muito rápido, fazendo com que as pessoas, poupassem muitas vidas e muitas, né, muitas pessoas. Então a Alemanha reagiu muito rápido, mas como acho no mundo inteiro, eles não sabem direito com o que estão lidando, como qualquer outro lugar do mundo, né. Então, aí Certo. eles relaxaram um pouco relaxaram um pouco, mas essa maneira de relaxar, assim, se quando aumentar os infectados, a gente fecha de novo. Quer dizer, então, a gente sabe que ninguém tem uma ideia certa do que fazer, né. Ai, é. Bom, infelizmente aqui no Brasil, né, como você deve acompanhar as notícias por aí, acho que está um pouco mais complicado do que na Alemanha, né? Aqui, pelo que eu mesmo observo, as pessoas ainda não estão respeitando, mesmo com alto índice de mortes, né? Mesmo a gente já sendo o segundo país, né, com mais mortes, ainda assim não há um respeito, não há uma colaboração e muito devido às informações, né? Infelizmente, a gente torce para que tudo isso passa e que a gente possa voltar às nossas vidas normais, né? Mas me conta, você vinha essa É, turnê que a chancelera desculpa, a imagina. chancelera aqui, a Angela Merkel, ela é cientista, então faz com que tudo fique um pouquinho mais fácil, né. Assim, a gente está falando com pessoas esclarecidas, com pessoas que se tem que lutar com 2 epidemias, da ignorância e da própria doença, então fica bem mais difícil, né. Infelizmente a gente está lutando aqui com a ignorância, né? Mas, É. bom, e essa turnê que você infelizmente não pôde completar aqui, já era uma turnê referente ao seu último CD. Não, essa turnê seria um show em homenagem aos 100 anos da Amália Rodrigues. Me pediram vários shows, né, em homenagem à Amália Rodrigues, porque ela faria 100 anos esse ano, e foi isso. E um dos shows que seria no Teatro Claro, a gente conseguiu fazer pela internet, né, Ah, a Claro teve essa possibilidade. Mas, o Sesc, a gente está tentando fazer alguma coisa com live também, os Sescs que eu faria, a gente poderia fazer com a live, mas não vai ser possível fazer tudo, pela internet, é claro que não. Seria um show diferente, não seria o show fado, porque eu cantaria músicas que a Malha compôs. A Malha foi uma compositora maravilhosa, e ela escondeu por algum tempo que ela compunha, ela era muito modesta. Então eu cantaria músicas que foram, compostas por ela e inspiradas, né. Agora, muita coisa eu ia cantar do repertório que a Malha escreveu mesmo, era um show completamente não completamente diferente, é fado, mas é um show, assim, que eu ia focar na Malha compositora, né.
Que legal. E você pretendia transformar isso, trazer isso para o CD também como música, gravar? Não, seriam somente shows. Só shows. Mas que legal, eu tenho acompanhado algumas lives do Sesc, são lives bem interessantes. Espero realmente que você faça uma, né? Eu Tem quero. muita coisa legal. E Eu faria 2 shows no Sesc Paulista, né, já estava marcado 2 shows no Sesc Paulista, no interior de São Paulo, já estava marcado, mas aí a gente vai ver se consegue. bom, você já são diversos CDs, né? No primeiro CD, não tem como não perguntar, né? Como foi, assim, né? Como você vê hoje, né? Qual a sua sensação de ter gravado com a Cássia Eller, né? E essa música ainda representar tanto aqui, porque ela tocar e as pessoas arremetem ao cantor Edson Cordeiro, né? Como é para você ainda hoje, né? Lembrar desse processo, o que essa música representou para você? No Brasil tem uma coisa, o sucesso é um acidente, né, assim, nada assim, no Brasil é feito, programado para se ter sucesso, como normalmente isso acontece nos pop americano, laboratório que dá, é tudo um investimento para que dê certo. No Brasil é um acaso, né, assim, eu ouvi essa música, essa ideia de música do Rolling Stones com a área da Rainha da Noite, quando eu era nos anos 80, não tinha MTV, não tinha nada, e passou um videoclipe de noite, de madrugada, com uma mulher cantando a Rainha da Noite e uma banda tocando I Can Get No Satisfaction. Era uma banda sueca chamada Dolly Deluxe. E eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, que interessante essa junção, porque sempre achei que, normalmente, quando as pessoas misturam ópera com música pop, ela sempre leva para o lado da tristeza, daquela coisa bucólica ou gótica. E eu sempre achei que a ópera tem uma energia muito parecida com a do rock, né? Muito. Se você pensa que uma cantora, um autor tem que cantar sem microfone, com uma orquestra de 30 pessoas e fazer com que isso chegue nas pessoas, isso é rock and roll. Da Rainha da Noite, ela tem uma raiva e um desespero, uma ira que combina com essa força do rock and roll. Então eu fiquei com isso na minha cabeça de pensar, um dia eu vou fazer isso, só que eu queria fazer duas, fazer o rock and roll e a Rainha da Noite, que é uma das mais agudas na região do soprano ligeiro. Mas aí, quando eu gravei o meu CD, meu primeiro LP, eu tive a Eu ideia de tenho. convidar, tinha 3 pessoas, eh, tinham 3 pessoas que eu tinha a ideia de convidar, e a Cássia era uma das principais, que a Cássia estava começando ainda, era bem underground, né, ela não, ninguém conhecia muito o trabalho da Cássia naquele tempo, e eu também estava começando, mas, já tinha uma expectativa muito grande para o meu primeiro LP, e aí convidei a Cássia pelo talento dela, pela garra dela, pela voz e pela essa androgenia que ela carrega, porque eu vi a Cássia tocando no rádio pela primeira vez, eu achei que era um homem, e é difícil me enganar, o meu ouvido é muito apurado, e quando eu vi a Cássia cantando no rádio uma vez, no carro, eu falei: "Gente, que cara, quem é esse cara?" Era uma mulher, falei: "Ih, me pegou". Caí nessa, caí no truque. Eu falei: "Essa mulher é uma mulher, gente, mas que testosterona maravilhoso, que voz fantástica, é uma voz com testosterona". E aí convidei a Cássia, ela aceitou. A Valéria, a minha empresária, era amiga da Cássia, de Brasília, elas se conheceram em Brasília, ficou até mais fácil o contato, e ela veio e cantou e arrasou. Não, com certeza, é um marco. E essa androginia, isso que você falou, ouvindo serve para as duas vozes, né? Porque eu acredito que muitas pessoas, né, acreditavam que ali era uma mulher e um homem, mas, enfim, que a sua voz fosse uma voz feminina e que a dela fosse uma voz masculina. Então, isso para a época, para mim, é fantástico, assim, né? Para mim, é um divisor de marcas, assim, Quantos né? anos você tinha na época? Olha, isso foi em 92, né? 91? 92. É, Eu nasci em 92. 81, então eu tinha 10 anos, né? 11 anos.
Que Para maravilha. mim, assim, eu lembro, sem exageros, assim, eu lembro realmente quando o Fantástico divulgou o clipe, quando ele ia sair, e lembro ali de ver falando uma matéria falando sobre vocês e sobre o clipe, enfim, é uma coisa que realmente marcou e marca para todos, né? Bom, em seguida a gente veio com o seu segundo álbum, que para mim é fantástico, assim, também enumeraria diversas músicas. Enfim, para mim, Tipo Zero é uma música fantástica, né? É, não sei, o CD todo, desse CD tem alguma curiosidade que você queira compartilhar? A ideia do segundo, a ideia da minha carreira toda, acho, é baseada assim, se eu me defino, eu me escravizo. Eu não gosto, eu sempre prezei pela liberdade. Eu paguei e pagarei o preço de ser o eclético a minha vida toda, mas isso para mim é a minha liberdade. Enquanto eu puder cantar o que eu me proponho, eu vou cantar sem rótulo, né? Porque eu acho que se você me colocar numa gaveta, eu morro. Então eu sempre vou estar. Esse CD, o segundo, também foi essa minha declaração de falar assim: eu não me defino e não vou me definir, né? Porque todo mundo ficava a crítica mais, me punindo pela ideia de que eu não fazia uma coisa só, entendeu? E eu sempre gostei dessa liberdade, né? Então, o segundo foi também isso, foi a minha ideia de continuar com essa Com essa pesquisa, né? liberdade de Porque até expressão, né? é, Noel Rosa, eu sou apaixonado pelo Noel, eu li tudo dele, eu fui, né? Não tinha Wikipedia, né, gente? Era livro, né? É, Não era Google. Eu li tudo, eu estudei, eu me aprofundei na história de uma música dele, entendeu? Porque eu venho do teatro e para mim é isso. O ator, quando se aproxima de um personagem, ele tem que estudar tudo em volta desse personagem, como ele, o que ele comeu, o que, né? Eu sempre olho a música como um personagem. Eu não fico pensando só na harmonia, na música, nas notas. Para mim, o que envolve, por que isso foi composto, em que situação, entendeu? Canta. Eu sou um ator que canta um pouquinho mais do que os atores normalmente cantam, mas eu sou um ator aí. bom, aí a gente vem com o Terceiro Sinal, que, bom, enfim, para mim também é um CD fantástico. E aí a gente pula do Terceiro Sinal, né? Vamos colocar assim, a gente pula para o Clubbing, porque para mim como fã foi uma mudança tipo radical, né? Assim, é de um Edson, como você já mesmo colocou, né? Que não quer estar dentro de uma caixinha. É, Mas assim, você acha que para alguns fãs foi diferente ver você nessa roupagem? Porque era totalmente fora de tudo que você já havia feito, né? O que torna o trabalho mais fantástico. Para mim, particularmente, como fã, é um dos melhores CDs que eu ouço até hoje e É assim é bonito. atemporal e não sei nem o que dizer. Para mim é atemporal. Todas as músicas são fantásticas, enfim. Mas você acha assim que para os fãs foi Assim, um eu acho assim, baque? pode ser. Agora, até assim, até o artista tem que pensar o seguinte: até os fãs têm que entender ou que você pode chegar até esse fã, entendeu? Porque se também você ficar aprisionado em agradar também aos fãs e falar assim, não, se eu fizer isso, os fãs não vão gostar. Não, faz o que você gosta e se você for honesto com aquilo, eles vão entender. E quem não entender, você não pode deixar de fazer o que você quer. E aí, porque também tem uma coisa, eu tenho 53 anos. As pessoas, quando te acompanham desde muito cedo, elas querem te congelar num momento importante da vida delas. E o artista tem que tomar cuidado. Elas querem congelar a juventude delas em você. Elas querem congelar, às vezes, os momentos importantes que para mim eu respeito tanto, mas eu não posso ter essa responsabilidade de parar naquele tempo que foi bom para as pessoas. Eu tenho que continuar é, Na sua evolução, né? crescendo Uhum. e explorando outras coisas que eu gosto de fazer.
porque a gente tem que sempre falar, até as pessoas falam: "Ah, mas o seu cabelo você cortou". Ah, porque ela queria estar naquele tempo, né. O tempo passa para mim como passa para todo mundo. Só que eu prefiro pagar o preço de decepcionar ou perder algumas pessoas do que falar: "Se eu não eu não vou mudar porque eu não vou agradar". Não, entendo que as pessoas podem falar: "Mas eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo". O artista, ele vai ter sempre um momento que a pessoa vai se identificar, entendeu? Não precisa ser tudo, né. Se for uma música que toca as pessoas, uma música que eu tocar em alguém, já não foi em vão a minha existência como artista.